Quero iniciar, então, com uma frase do meu grande amigo e enólogo, né, o Wagner, da Vinícola Monte Santana. Então, aqueles que me dizem que não gostam de vinho, lhes respondo: assim como no amor, existe o vinho certo para cada pessoa. Basta encontrá-lo. Então é isso, né, Divina? Se você ainda não está tomando vinho, ou se você ainda não tomo, mas assim, sabe, Carol, não é aquele melhor vinho, ainda não me apaixonei, é porque você ainda não encontrou o seu vinho. Bom, quero fazer aqui uma retrospectiva para vocês, não uma retrospectiva, né? Lembrar aí a nossa época de escola, né? Da genética e da biologia, porque quando eu falo de vitis labrusca, vitis vinífera, né? O que é isso? Fica tão complicado, né? Então a gente precisa relembrar, né? De uma maneira simples aqui. Trouxe um exemplo para vocês que eu acho que fica mais fácil, né, da gente fazer associação. Eu sempre funciono por associação, né, o meu aprendizado. Então sempre gosto de fazer esses links, né? Eu acho que fica muito mais fácil e leve o aprendizado. Bom, temos aqui no nosso cantinho, né, 3 imagens aqui, 3 animais que a gente consegue ver que eles são semelhantes, né? Tem pontos em comum, também tem suas diferenças. Então tem um burro, né? Tem um cavalo e tem uma zebra. A estrutura deles, o porte, né? A gente vê aqui que tem semelhanças, mas um tem traços mais finos, né? A orelha é diferente, o focinho, a pata, a postura, a pelagem, né? Alguns detalhes aí, né? Que vão ter, sim, né? De diferença. Então eles são bem parecidos, mas tem peculiaridades, né? Físicas, e os ambientes que eles vivem são suficientes para que os biólogos os classifiquem em espécies distintas, tá? Por quê? Porque o meio também vai influenciar, tá? Então, assim, claro que há aqui a característica genética, a gente está falando, né? Já no DNA deles vai ser diferente, né? Já vão ser espécies distintas, mas a forma como eles se relacionam com o meio, né? Que aí é o nosso fenótipo, né? Não sei se vocês se lembram, também vai dar diferença. Então, aqui o genótipo é né? Que é a genética, né? Que é aquilo que não tem como mudar, é DNA. E o fenótipo, né? Ele vai mudar. Então, por exemplo, se eu tenho um cavalo, né? Da raça tal, né? Eu não entendo nada de cavalo, então não me vem nem nenhuma raça aqui, sei lá como falam, né? Mangalar, não sei. Um cavalo qualquer aí de uma raça específica, né? Que eu tenho ele em um determinado país, por exemplo, aqui no Brasil, né? Eu cuido dele, eu alimento ele aqui num terroir próprio, né? Numa característica, num ambiente próprio. Ele não vai ser o mesmo cavalo, né? Mesmo sendo a mesma raça, se ele for, né? Cuidado, né? Lá no inverno, na Noruega, por exemplo, num ambiente, né? Totalmente diferente. A alimentação dele vai ser diferente, o clima que ele tá vai ser diferente, né? O solo ali de onde ele se alimenta, de onde vem o pasto, é diferente, entenderam? Então, isso é terroir, né? Que aí a gente vai ver mais à frente, né? Quando a gente fala de vinho de mesa, a gente não fala muito de terroir, não, tá? Porque é uma variedade muito rústica, né? A gente vai ver, e o que conta mais aqui no fato, mesmo é a genética, tá? Então, por isso até que a gente vai estar trabalhando a nossa ancestralidade, tá? A nossa genética, que é a nossa linhagem, tá? Durante esse mês. Porque é isso que dita as regras quando a gente fala de vinho de mesa. Quando a gente fala de vinho fino, que aí vão ser os próximos, né? Os próximos encontros, aí sim, terroir conta muito. Bom, vamos lá. Gênero. As 3 diferentes espécies aqui, né, dos equinos, elas estão dentro de um gênero, que é o gênero Equus, né, que é aquela palavrinha em latim, né, que a gente pode ver que é o nome científico, tá? Então, as espécies
aqui no caso a espécie é Equinus, né? São equinos, mas eles estão dentro de um mesmo gênero. Então, de uma raiz, né? Ecus, todos eles são ecus. Então, o burrinho ele é ecus, o cavalo ele é ecus, a zebra ele é ecus, mas são espécies distintas, tá? E aí, pensando na nossa vinha, então, o gênero, que é aquela raiz em latim, é a vitis, tá? E aí, as espécies, a gente tem aqui Vitis vinifera, Vitis rotundifolia, Vitis labrusca. Eu só quis trazer 3, tá? Mas a gente tem mais de 70 espécies aí distintas, né, que pertencem ao gênero Vitis, né? Só que a gente não trabalha com elas, né? A gente não é familiarizado com elas. Vão ser essas espécies aí nativas que a gente nem vai ouvir falar, tá? Então eu quis trazer essas 3 que são as mais conhecidas. Inclusive a rotundifolia, Vitis rotundifolia, a gente já nem vai ter muito contato. Já foi umazinha assim que eu quis trazer a mais para vocês saberem, que seria uma uvinha mais silvestre, aquela frutinha bem silvestre que a gente não vai ter contato, mas que nos Estados Unidos eles até fazem geleia, né? Mas não é uma coisa popular, tá? Então, Vitis vinifera, que a gente vai estar vendo nos próximos encontros, que são as uvas dos vinhos finos. Então, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, todas essas estão dentro de Vitis vinifera, tá? Da espécie Vitis vinifera. E hoje a gente vai estar falando das Vitis labrusca, tá? Que é a espécie das uvas de mesa, uvas comum, uvas americanas, tá? Tudo sinônimo aí para Vitis labrusca. Então a gente tem Concord, Isabel, Bordeaux, tem várias, tá, gente? Niagara. Eu só coloquei aqui 2, mas tem inúmeras. Se a gente para pensar nas variedades que são aqui, né? As uvas mesmo, né? Os nomes aí das variedades, a gente tem mais de 5.000 variedades de uvas, tá? Espalhadas aí pelo mundo. E a gente toma sempre meia dúzia, né? Vocês param para pensar aí a infinidade, né? Que a gente tem de possibilidade de estar provando. Claro que nem todas a gente faz vinho, né? Mas muitas sim, tá? Então eu sempre vou estimulá-las aí a se aventurarem, a se permitir provar coisas diferentes, novas, né? Então, se permitam, né? E se a gente para pensar, né, na história da uva, né, eu quis trazer aqui a árvore, né, de uma maneira mais sofisticada, né, mas aqui eu coloquei o Santo Grau, esse cálice, né, sagrado, esse cálice aqui que a gente consegue ver também, né, um útero, né, e não é à toa que a gente vê isso, né, o sangue real, né? O sangue real nosso, o sangue real, né, da vinha. Ali atrás, olha, eu tenho a Santa Ceia, né? Que eu acho que esse mistério que está envolvido, né, por trás do vinho, muitas vezes a gente não fala, né? Mas se a gente se permitir sentir, né? Aqui a ideia não é eu catequizar vocês, né? Não é eu ficar convertendo vocês, não é isso, mas eu partilhar o que faz sentido para mim e que vocês percebam, né? O que ressoa aí, o que faz sentido para você. Né? Quando eu mostro aqui, tá, o Santo Grau, né, o cálice, Carol, mas eu não sou católica, né? Para mim isso aí não representa nada. Mas veja a imagem da taça, né, esse formato, né? Mais uma vez sem julgamentos. O que te toca aqui? O que reverbera aí, né? Com a sua história, com o que faz sentido para ti, né? O vinho para ti, que vinho é esse? Que vinho que faz sentido para ti até hoje? O vinho que você tomou, o vinho que faz parte da sua família, que está na mesa da sua família, nas comemorações aí, né? Seja aí de Natal, de virada de ano, né? Que é muito mais fácil de Páscoa, que são momentos que normalmente a gente celebra na nossa cultura brasileira aí acompanhado de um vinho, né? Mesmo quem não toma muito vinho. Ou na sua mesa de domingo, se você tem, né, uma descendência aí que
assim, se você é descendente de imigrantes, né, seja italianos, portugueses, né, que tem o hábito de estar tomando vinho, de ter o vinho à mesa, né? Se você tem o vinho aí à mesa, na mesa da sua família, como que é esse vinho? O que esse vinho representa? Como, né, que a sua família toma esse vinho? Eles ficam analisando, eles ficam olhando ali, né? Ah, esse vinho é bom, esse vinho é melhor, esse vinho, ficam julgando. Não. O que traz? Qual é o efeito do vinho, né, sobre as pessoas? Como que é que são esses momentos de partilha, né? O vinho, ele é uma bebida ancestral que, né, os primeiros vestígios eles datam ali de mais de 8.000 anos atrás. Então vocês imaginam, gente, que a gente fala aqui né, de história nossa a partir de 2.000 anos que a gente começa a contar, mas a gente está vivo muito mais do que isso, né? Nossa história, né, como humanidade começou muito antes. E o vinho, ele está lá, né, no início ali da nossa história. Então vocês imaginam o que de fato esse vinho significa, o que tem por trás desse vinho de fato. E eu gosto de sempre, né, honrar, agradecer, né, antes de tomar um vinho, e agradecer por tudo isso que está na minha taça, o visível e o invisível. Porque se essa bebida ela veio, ela sobreviveu em tudo isso, 8.000 anos, vocês imaginem, gente, tantas guerras, tanto sangue, né, que foi derramado, né, para esse vinho estar na nossa taça. É forte. Quando eu falo essas coisas, eu consigo sentir tudo isso. Eu me arrepio, veio um calor, né? E não é à toa. Eu tenho certeza que você consegue sentir daí também. Então, assim, eu tive a oportunidade de morar, né, em países que viveram essa história. E claro, assim, história recente, mas carregam, seus ancestrais viveram tudo isso que eu estou partilhando aqui, né? A origem do vinho vem lá da Geórgia, né? Então eu tive a oportunidade no meu mestrado de dividir, né, a minha vida ali durante 2 anos com, inclusive eu tinha uma amiga que era da Geórgia. Então, mas nós vivemos em países ali produtores de vinho, países que tiveram que se esconder durante a guerra, né? Tiveram que esconder sua produção, né? Tiveram que negar sua cultura, né? Foram dominados aí, né? Durante guerras. Até se a gente para pensar nos países do Novo Mundo também, né? História similar à nossa, que eu gosto também de fazer esse link, já que nós somos um país do Novo Mundo, né? Nós temos o que a gente recebeu aí né, dos nossos colonizadores, mas também temos aí, né, a nossa própria história também. Então, por exemplo, Estados Unidos, né, que é um país aí que começou a produzir vinho, também teve que parar. Eu tenho bastante referência, né? Eu gosto, né, no mundo do vinho, de tomar como referência Estados Unidos, porque eu acho que eles construíram a cultura do vinho lá, né? E mesmo sendo um país colonizado, acho bem bonito. Construíram uma cultura própria, com base no seu trabalho mesmo, o esforço. E eles tiveram um período de seca, né, de lei seca, que eles não podiam consumir, né, era zero álcool. Então, como que esse vinho sobreviveu até hoje, né, e eles se tornaram o que são, né, de referência de consumo de vinho, né, então é muito bonito a gente começar a entender o que tem por trás de fato, né, dessa bebida. Não é só mais uma bebida, não é uma bebida que a gente está aí produzindo aos montes, né, como uma bebida sem alma, né? O vinho, ele tem essa alma, é uma bebida viva, de fato, né? Carrega muita coisa. E quando a gente se propõe de fato, né, a se conectar com isso, né, a parar, a tomar o vinho com presença, o vinho, ele nos faz esse convite. Não é uma bebida para ser entornada, é uma bebida para ser contemplada, para ser degustada. Quando a gente faz isso, a gente não entende o porquê que a gente é tocado, o porquê que vem memórias tão fortes, o porquê, né, que a gente tem curas tomando vinho. É por isso. Faz sentido? Se fez sentido, se tocou, depois comentem aqui que eu quero saber o que tocou aí mais profundo, né, nessa aula também.
Então, quando a gente pensa, né, em uva fina, uva de mesa, hoje a gente está falando de uva de mesa, né, eu faço um comparativo para você entender quais são as diferenças. A uva fina, ela é uma uva de um cacho mais compacto, né, de um cacho com bagas menores, mas ao mesmo tempo a casca, né, a película aqui, ela é mais grossa. Então, a gente vai ter todos os compostos fenólicos que a gente fala, aqueles compostos que todo mundo fala que faz bem para a saúde, né? O tal do resveratrol, os taninos, né? Que dão a distringência, né? Aquele amargor em boca, todos esses antioxidantes, né? Eles estão aqui na casca, tá? Então a uva fina, ela tem uma polpa, né? Tem menos polpa, mas tem mais casca, né? E aí, por isso, né, que é quando a gente recomenda um vinho, né, em termos aí de benefício para a saúde, para o corpo, a gente fala de vinho fino, tá? E não está falando de vinho de mesa. O vinho de mesa, ele é mais rico em polpa, né, em suco, e menos casca, tá? Então, ele vai ter menos resveratrol, menos antioxidante. O antioxidante, como ele funciona como um protetor solar para a gente, né, contração aí, anti-envelhecimento, né, contração do tempo, assim também é para o vinho, né? Se a gente para pensar. E por isso que essa uva, né, ela não dá um vinho longevo, ela não dá aquele vinho de guarda. Por quê? Porque ela não tem muito antioxidante. Então, é um vinho para ser tomado jovem, tá? Então é um cacho mais bonito, mais vistoso, né, com bagos maiores, mas ao mesmo tempo com menos complexidade. Tá? Ele vai ter aqueles aromas mais simples, o aroma mesmo de uvinha, né? E já um vinho fino, a gente vai ver aí que a gente tem uma complexidade aromática, né, com aromas distintos de tudo, menos de uva. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero trazer aqui também o conhecimento da alquimia, né, que eu acho que tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de vinho, a gente fala de alquimia. E quando a gente pensa aqui na própria uva, quando a gente vê uma uva tinta, que é a uva, né, vermelha, por dentro, a maioria delas ela é branca por dentro. Tem uma outra variedade que a gente chama de tintureiras, de tintórias, que elas têm também a polpa vermelha, tá? Pigmentada. Mas são exceções, né? Então, a uva tinta, ela tem essa polpa branca. Só que o que acontece? Como eu falei, o que vai fazer com que o meu vinho seja um vinho de guarda, um vinho complexo, né? Um vinho que ele potente, que ele vai durar anos, né? Que é aquele vinho que são considerados os melhores vinhos, são os vinhos mais caros, né? São os vinhos ali que são apreciados realmente por quem já tem uma bagagem, né? Que consegue também saborear esse vinho. São vinhos que foram macerados por mais tempo, né? São vinhos que vêm de uvas mais concentradas, tá? E aí, são vinhos, quando a gente pensa em maceração, né, é um processo que para eu fazer o vinho tinto, né, a gente vai ver isso com mais profundidade na categoria de vinho tinto, mas eu vou falar aqui brevemente da questão da maceração. Vamos pensar aqui no chá, né, quando a gente faz um chá, a gente coloca o sachê lá e deixa de molho, né, digamos assim, né, imerso na água, e a água vai extraindo aqueles compostos que estão, né, secos ali, mas em contato com a água quente a gente vai extraindo, vai dando cor, vai dando aroma, sabor, né, ao meu vinho, ao meu chá. A mesma coisa que quando a gente faz vinho, a gente vai deixar, esmagou a uva, né, vai deixar a polpa, né, o suquinho em contato com a casca, né, que é daqui que vai vir a extração, né, desses compostos aí todos ricos que eu falei, né, antes. E aí na alquimia a gente tem, né, 3 fases. Tem a nigredo, que é a fase da putrefação, que é a fase das sombras, que é uma fase, né, sombria mesmo, que é uma fase de encontro com o nosso inconsciente, que a gente traz aqui questões que a gente muitas vezes quer negar, né, sentimentos que a gente não quer, eu não quero sentir isso, eu não quero, né,
luto, morte, isso aqui não é bonito, né? Vamos negar isso aqui, vamos viver só aquela positividade tóxica, né? Que a gente tem hoje em dia na nossa cultura, né? A gente tem que ser feliz o tempo todo, a gente vende ali a nossa felicidade, né? Falsa felicidade nas nossas redes sociais, né? É só coisa boa, é só vindima, só brinde, só celebração, né? Então não é bem assim. Dionísio, né? Ele é esse deus dual que eu falo, né? Que ele nos convida a imergir nas nossas sombras, a imergir no nosso inconsciente e fazer isso para tirar o nosso melhor. Ele acredita que o nosso melhor está aqui. Será? A gente precisa imergir aqui para tirar o nosso melhor. Senão a gente vai estar ali na superficialidade, né? Vai viver de uma maneira, de fato, não é uma maneira inteira, tá? É uma maneira ali superficial. Então a gente visita aqui e para visitar aqui a gente tem que entrar em contato com a nossa casca, com o nosso amargor, não é bacaninha, né? É uma fase aí que muitas vezes a gente não quer. A gente quer ir direto ali para, né, o albedo, que é essa fase da iluminação, que é a fase, né, de quando a gente, na verdade, já visitou aqui e já conseguiu tirar, opa, nossa, agora sim tudo faz sentido, nossa, agora sim descobri, né, passei. A gente passa por isso no decorrer da nossa vida, né, em diversos momentos. Mas aqui também é perigoso, tá? Se a gente fica aqui só na iluminação, tem o perigo da gente se tornar aqueles gurus, né? Que acha que tudo sabe, que já viveu de tudo, né? E aí sobe a cabeça, né? Nariz em pé. Sabe assim, no mundo do vinho, aquelas pessoas que se acham, né? Isso aí não é vinho, esse vinho aqui que eu gosto que é o melhor. Então aqui, ó, se achando. É horrível também, intragável, né? Pessoas assim, insuportável. Então, da nova era do vinho, o convite é a gente viver aqui, ó, rubedo, né? Que é a gente manter a nossa humildade de quem já visitou nossas sombras, a gente já conhece aqui tudo isso, não nega, sabe que a gente está com isso aqui dentro da gente o tempo todo, né? O nosso lado podre, que é o podre da fermentação, né? Do vinho. Então, a gente precisa. Como que o vinho nasceu? Vocês acham que foi proposital? Não, né? Foram uvas que foram esquecidas ali, apodreceram, né? Fermentaram, sofreram a ação do tempo, né? E aí para então se transformar em vinho, né? E o vinho de antigamente, vocês acham que era esse vinho saboroso aí que a gente toma hoje? Não. Eram vinhos, inclusive, né, que o pessoal colocava muitas ervas para mascarar para conseguir tomar, porque era intragável, né? Com certeza deu muita dor de barriga e fez muita gente passar mal, né? Até realmente ser esse vinho que a gente tem hoje. E aí então viver, né, esse equilíbrio, né? É o equilíbrio da perfeição? É aquele equilíbrio, tô 50%, 50-50? Não é esse o convite que a gente tem de Dionísio, tá, gente? Não é esse convite de ser sempre zen, eu tenho que estar sempre equilibrada, não. É um convite da inteireza, do equilíbrio, de saber que tem aqui, ó, os três reinando dentro da gente, né? Aqui é o nosso álcool, né? É o nosso elixir da vida, né? Então, essa é a verdade, a nossa verdadeira essência, tá? Então, a quinta essência, né? Que os alquimistas falam, né? A nossa verdade, o álcool extraído aqui nosso, é isso. Então, esse é o convite, tá? Dessa sabedoria dionisíaca, desse mistério, né? Por trás do vinho. Então, que a gente consiga, né? Ser esse vinho de fato.